Olá pessoal, de volta com muita alegria, dando início a mais uma edição do nosso podcast, o Papo Máximo, direto das instalações da Máximos Comunicação em Nova Serrana. Podcast de hoje imperdível, participações especiais, estamos tendo a alegria e a honra de recebê-las para aquele Papo Máximo. A Juliana Corgozinho, que já é de casa, já participou em outras ocasiões. Minha amiga, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Ângelo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com você. E hoje nós temos uma convidada muito especial, né? Com certeza. Você a indicou e é um prazer tê-la aqui para a gente falar sobre relacionamentos, ou seja, casamentos, não é isso? Luciana Jorge, boa noite. Sim, boa noite. Obrigado pelo convite, Ângelo. É um prazer estar aqui ao lado dessa minha amiga querida, a Juliana, e nós vamos falar sobre casamento sistêmico. Vocês são conterrâneas? Nós somos amigas de infância, Ângelo. Amigas. Amigas de infância, né, Lu? Sim, vizinhas de frente. Isso mesmo. E essa amizade perdurou, né? Não é isso? Sim, com certeza. Aqueles laços que o tempo não rompe. Porque pode ter distância, muito tempo sem conversar, de repente a gente se une, conecta de novo e flui. De tempos em tempos a gente se encontra. Sim. Tá certo. Sejam bem-vindas, um prazer tê-las aqui. As minhas amigas, a Luciana Jorge, que é psicoterapeuta, Isso. trabalha com constelação familiar. Também. Para quem não teve a oportunidade de conhecê-la, fala um pouquinho da sua trajetória. Quem é Luciana Jorge? Vamos lá, né? Eu sou psicóloga formada há 22 anos e desde o inicinho lá da formação mesmo eu já brilhei os olhos para abordagem sistêmica, que é a terapia de família e de casal. Então já me especializei desde lá e venho trabalhando, né? Trabalhei por muito tempo com casal, com família e também atendimento individual. Fui, por quase 10 anos, professora universitária do curso de psicologia e depois me esbarrei com a constelação familiar, que foi, assim, um casamento perfeito para mim. Entre o que eu já fazia na minha prática do consultório, com os atendimentos, com esse olhar já sistêmico, e a constelação veio muito agregar como uma prática profunda, rápida. Então, venho caminhando nesse viés sistêmico. E o casamento sistêmico também bebe na mesma fonte. Então, é algo novo, né, para muitas pessoas falar de casamento sistêmico, mas ele tem uma base muito profunda, muito bacana. Não é um ritual simples, não só bonito, porque ele é bonito e emocionante, mas ele tem todo um porquê por trás. Cada fala tem um significado profundo. E hoje você está aqui para difundir essa questão, né? É algo, diria, desconhecido, então, para muitos? Sim, acredito que sim. Quer falar, Ju? Quer dar uma pincelada na questão? Fica à vontade, meu amigo. Bom, Ângelo, eu acredito que Nova Serrana precisa conhecer esse novo tipo, né, de casamento sistêmico, porque, sim, são valores que às vezes a gente deixa de mostrar, deixa de valorizar, e é algo assim, eu estou acompanhando a Luciana há algum tempo, eu não tenho autoridade para falar, mas eu tenho muita curiosidade, gente, muita curiosidade. Você tem acompanhado o trabalho da mesma, né? Isso mesmo. E a Luciana hoje vai contar pra gente muita novidade, né? Antes de entrarmos na questão, o que te chamou a atenção nessa questão do casamento sistêmico? Além de eu acompanhar a minha amiga há muitos anos, esse casamento sistêmico, o que me chamou foi a valorização de suas raízes, os seus ancestrais. É você valorizar de onde que você vem. Eu nem sei se é isso, né, Lu? Você que vai ter que me contar se realmente é. Mas é uma prática muito bonita. Eu tenho visto alguns vídeos que a Luciana tem postado e brilhou muito os meus olhos. Eu espero fazer um casamento sistêmico quando eu completar 25 anos de casada. Eu achei que era algo mais liberal, Luciana. Mas existe essa possibilidade, Com viu, Ju? Pode ficar feliz. Bodas sistêmicas, né? Olha. Da gente fazer uma bênção aí dos ancestrais, a bênção da própria família, né? Para renovar os votos. Isso é. Mesmo sendo algo, diria, desconhecido, como tem sido a adesão em relação a esse trabalho? Eu acredito que, sim, visto com muito bons olhos, como é uma sementinha que está sendo lançada, né? Ela ainda precisa ser propagada, ser lançada para que as pessoas tenham mais conhecimento sobre a abordagem. Isso que a Ju coloca, né? Da curiosidade. Eu acho que muitas pessoas ficaram assim, quando viram o casamento sistêmico acontecendo, enviavam muitas perguntas, no nível de curiosidade mesmo, eu quero saber o que é, como é que funciona. Então, ter um espaço desse para a gente falar, eu acho que é maravilhoso, assim. Vou trazer aqui o primeiro questionamento, trazer aqui a primeira pergunta. Como você acredita que a abordagem
abordagem sistêmica pode beneficiar a dinâmica de um casamento? Antes, Ângelo, eu só queria honrar quem iniciou o casamento sistêmico, porque a gente tem isso, sabe? De honrar os que vieram antes. Então, até onde nós sabemos, inclusive a Solange Rola, que é quem começou com essa prática, ela não sabia de nenhuma outra pessoa que fazia casamento sistêmico. Então, para nós, ela que começou esse movimento. Se é que ele existe em outro lugar, em outro país, ok. Mas nós até onde nós sabemos, foi a Solange que iniciou o casamento sistêmico. A Solange Rola é uma consteladora familiar, com formação também em psicologia e trabalha em BH. Então, começou com ela. E com a bênção dela, né? E ela que foi uma das pessoas que virou para mim e falou: Luciana, começa a fazer o casamento sistêmico. E assim eu adentrei nesse campo. E respondendo a sua pergunta, um casal tem a abordagem sistêmica tem tudo a ver com relacionamento de casal. Tudo a ver. A gente vai compreendendo de onde que surgem os conflitos na relação a dois. E são variados, né? Eu costumo dizer assim que o desafio maior nosso enquanto ser humano é relacionar. Ainda mais enquanto casal, não é assim? Ali é o lugar mais delicado, é onde você esbarra em N questões, onde você se vê. O outro é uma forma de espelho para você, que você acaba se deparando com as suas próprias dificuldades. E também é um lugar de muito crescimento. E quando a gente olha para essa dinâmica da família, né, que foi, e do casal, que foi a minha escolha de estar atuando, foi justamente porque eu acredito na família. Eu entendo a família como, vamos dizer assim, a célula da sociedade. E o casal, o núcleo dessa célula. A base de tudo vem do casal. E quando a gente está falando disso, né, você me fez a pergunta, como que a sistêmica atua aí? Qual que é o olhar da sistêmica? Então, a base da abordagem sistêmica nas constelações familiares, ela vem, nas constelações, né, e também no casamento sistêmico, vem do Bert Hellinger. Ele traz três leis que chamam leis do amor, ou ordens do amor, que são as leis que regem as relações. E são elas que estão dentro do casamento sistêmico. Então, quando você faz a celebração do casamento sistêmico, você está respeitando as 3 leis do amor, né? Quais são essas leis do amor? É o pertencimento, é a primeira lei. Todos pertencem. Não adianta a gente querer excluir ninguém, nada, absolutamente nada. Todos fazem parte. Ô, Luciana, e quando o casal se separa e ele constitui outra família? E os filhos do outro casal com os filhos da outra família, como que funciona esse pertencimento? Sim, isso é uma pergunta interessante, porque quando a gente vai fazer o casamento sistêmico, que ele é completamente personalizado, né? Ele não é um roteiro que você segue e pronto. Você estuda a história de vida do casal, você estuda a ancestralidade dele, em cima daquele conteúdo e do trabalho que é feito, que a gente vai falar sobre isso, né? Que tem todo um trabalho por trás, é que você vai criar o roteiro da celebração. E quando é recasamento, né, famílias que vêm, né, de uma outra relação, que têm filhos de um outro relacionamento, a lei do pertencimento, ela vai esbarrar com a segunda lei, que é a lei da hierarquia. O que isso quer dizer? Que esse primeiro relacionamento, né? Então, vamos supor que a pessoa chegou, um homem que já teve uma outra relação e teve filhos dessa relação e vai para o segundo casamento. Se não honra essa primeira esposa, vai estar acontecendo o quê? Uma exclusão desse primeiro relacionamento. E o sistema sofre com qualquer exclusão. Todos vão ter sofrimento. Então, embora eu tenha constituído outra família, por exemplo, eu tenho que honrar o meu ex-parceiro? É isso que você está dizendo? Sim. Continuar honrando esse ex? Sim, a gente diz assim, ó. Isso mesmo que eu vi antes. É um dizer sim para nossa história. Continuar presa ao passado. A gente vai fazer o quê? Nesse movimento do pertencimento, todos pertencem. Então, isso é lei. Lei não é uma coisa negociável, é lei. Falar, não, mas comigo eu não quero, não funciona, não adianta. É a mesma coisa a gente dizer assim, lei da gravidade. Você pode até não concordar com a lei da gravidade, mas ela existe. Sobe no prédio e pula. Vai morrer. Então, a lei sistêmica também. E sabe o que me entristece, Ângela? É que muitas pessoas não têm esse conhecimento.
não sabem da existência dessas leis. Então, ficam andando no escuro. Não têm o conhecimento necessário para poder fazer diferente. Todo mundo quer ser feliz, só que não sabe como fazer. Na opinião de vocês, por que tanta dificuldade em largar a relação? Se separa e continua tendo uma relação. Tudo bem que às vezes por N situações, né? Mas por que é tão difícil a separação em definitivo? No meu entendimento, isso tem muito a ver com as nossas dependências emocionais. Há algum nível em nosso ser que ainda depende de ter alguém. Eu preciso ter alguém, né? E mesmo que seja um relacionamento que você já considera falido. Fala assim, eu não quero mais, mas eu estou sempre ali, né? Tem uma parte sua que ainda precisa de ter alguém, de se sentir seguro. No casamento sistêmico a gente também vai trabalhar isso, que está dizendo de uma das questões que está relacionada à nossa criança interior. Nossa criança interior, ela tem as fragilidades dela, ela tem as carências dela que são primárias, que vêm lá da infância, da relação com os pais. E a nossa criança interior, ela está em nós enquanto adulto. E muitas vezes a nossa criança está em alta, ela está falando muito alto, e o nosso adulto não está tomando a postura dele. Então, quando você fala disso, né, por que eu volto? Por que uma pessoa volta? Por uma carência emocional. E um exemplo, Ju, que eu vejo muito nos relacionamentos de casal, tendem a fracassar, é porque as pessoas não adulteceram. E casamento é coisa de gente grande. Olha, interessante. Então, elas não amadureceram e ainda tem aquela postura de ser criança, Sim, no caso. Sim, fácil entender. Observa pra você ver, quando tem um conflito, adulto resolve conflito, criança não. Criança emburra, criança implica, criança bate porta, criança grita, criança fica, às vezes, agressiva. Por quê? Porque ela não tem o controle emocional. E muitas vezes, num relacionamento de casal, a criança está falando mais alto. Numa cobrança excessiva, né? Numa necessidade de ser vista, de ser amada, de ser reconhecida, que vem da criança. Aí, a hora que a gente olha para o adulto está em outro processo. O adulto dialoga. Tem um conflito, ele senta e conversa. E se a gente não trabalha isso, a gente vai o quê? Querer construir uma relação a dois com a melhor das intenções, mas com a criança gritando em nós. Luciana, pode compartilhar algum exemplo prático de como a perspectiva sistêmica pode ser aplicada em conflitos matrimoniais? Muito sério, hein? Sim. Quando a gente trabalha com casal, né? Então, conflito matrimonial. Quando a gente está trabalhando com o casal, quando a gente está preparando os noivos para a cerimônia, né? Que eles querem. Então, quando eles buscam fazer o casamento sistêmico. Então, tem toda uma preparação dos noivos. Tem sessões que antecedem o casamento. Então, a abordagem sistêmica, ela vai atuar ali, né? Naquele pontual aonde esse casal está tendo dificuldades na relação. Por exemplo, um relacionamento que os dois, né, estabeleceram a longo prazo e estão partindo para um casamento. Porém, um deles não separou da família de origem, ainda muito vinculado ao pai e à mãe, ainda coloca os pais acima do parceiro. Então, isso causa um desequilíbrio na relação. Então, a abordagem, ela atua para o quê? Para levar essa compreensão, que o relacionamento de casal, ele precisa estar equilibrado, os dois do mesmo tamanho, né? E, então, a aliança que precisa ser feita, já é necessário que seja construída com o parceiro. Então, é preciso despedir do papai e da mamãe. E virar para a vida, para seguir para essa nova parceria. E muito casal, às vezes, faz o quê? Numa briga entre eles, corre para os pais. Né? Ou tem um projeto importante, em vez de conversar com a esposa, conversa com a mãe, com o pai. E isso enfraquece o relacionamento. É muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que reclamam da interferência da sogra, por exemplo. Isso, são várias. Mas é o filho que vai recorrer à sogra, né? Pedir opinião, coisa parecida. As piadinhas da sogra, né, Ângelo? Tem para todo lado, né, Luciana? Mas existe, né? Existe. Aí é preciso delimitar a fronteira do casal. O casal, ele vai criar um subsistema. Ele honra a família de origem, né? Honra o pai, honra a mãe, respeita esses pais, mas ele precisa criar uma fronteira que delimita esse novo casal, né? Para não ter essas interferências. E esse novo casal, ele formaria uma aliança de mentes, Luciana, no caso? Seria uma aliança de mentes ali. Eles
entrariam em acordo, conheceriam o casamento sistêmico, passariam os dois por aquele processo de desenvolvimento e ali eles amadureceriam, no caso, né? Teriam um entendimento de que eles precisam ter uma aliança de mente e deixar, entender que a família ela tem um outro lugar, pai, mãe. Se a gente compreende que cada um chega na relação, né, com uma identidade pessoal, que é aquela, com toda aquela bagagem que eu trago da minha história, né, pessoal, que eu trago lá da minha ancestralidade, então eu venho com aquela bagagem para o relacionamento. O parceiro também vai vir com a bagagem dele. Então, quando esses dois se juntam, né, se tem essa proposta de viver em comunhão, é preciso que haja um acordo, né, uma negociação assim, de agora passar a existir uma identidade do casal, não mais uma identidade individual. Então, é um pouquinho de cada um. Então, eles vão juntos, né? Isso é um movimento, às vezes está demorado do casal, porque um vai querer impor sua forma de ser para o outro. E vai levar um tempo para eles construírem a própria forma de ser. Não tem certo ou errada. Entendo. Então, o que você está falando é que o casal, ele precisa formar uma identidade junta ali, ter uma aliança. Sim, sim. Isso praticamente não existe, né, no dia a dia das pessoas. Pois é, e é justamente isso aí. Por que meu olho brilhou nesse sentido para o casamento sistêmico? Porque eu acho que é um momento tão mágico da relação. Esses dois estão na melhor vibração, na melhor energia, querem fazer com que aquele relacionamento dê certo. Então, eles vão buscar algo, né, que vá celebrar essa união. Então, é um campo tão fértil ali para você estar implantando o amor, para você estar mostrando, né, levando esse novo casal a olhar para a sua história de vida, a resolver conflitos que estão lá atrás, para que possa liberar esses dois, para que eles criem, né, uma nova jornada, independente do que aconteceu lá atrás. Quais as principais demandas ou conflitos que você recebe no seu espaço, na sua clínica, entre casais? Inúmeras, né? São inúmeras. Sim, o que eu vejo gritante está muito relacionado à criança interior. Então, é um parceiro, né, um cônjuge lidando com um parceiro mais imaturo, né, que não dialoga, que não conversa, que não participa, que não tem a responsabilidade de dividir o dia a dia, né? As responsabilidades com o filho, as responsabilidades com a casa. Então, fica muito nessa posição do receber. Ele não chega junto, né? Então, fica um sobrecarregado. A questão maior que eu vejo, assim, é um que está dando muito e o outro menos. Eu falo que quem muito dá, pouco recebe. Porque está numa das ordens do amor. São 3 leis, né, que eu falei. O pertencimento, a hierarquia e a terceira do equilíbrio. Então, o que eu vejo, o X da questão com o casal é o equilíbrio entre o dar e o receber. Hoje, Ju, seu questionamento. Hoje mesmo eu atendi uma cliente, olha, para você ver o tanto que é interessante, né, porque eu não estou nessa área, né, da psicoterapia e nem da sistêmica. Só que elas abordam para mim muitos problemas de casais. E a minha cliente hoje, ela abordou que o marido dela, que ela dá muito e o marido dela é muito neutro, sabe? E diz ela que ela está cansando disso. Ela falou, Ju, estou cansando. Só que nessa situação eu não tenho autoridade para ajudar, mas eu escuto. O que seria esse neutro citado? Ela faz muito e ele entrega pouco, sabe? E às vezes ele mais critica ela quando ela realmente precisa de um apoio, ela recebe uma crítica. Hoje ela até sentou lá no meu espaço e chorou muito. Fui atendê-la com consultoria de imagem, Luciana. Olha o quanto é sério. É o homem da relação? E ela me reclamou, ela falou, Ju, ele me critica todas as vezes que eu quero fazer alguma coisa, ele me trava. E eu escuto, mas eu não tenho autoridade para ajudar. Eu escuto, eu sento, eu deixo a pessoa falar, eu deixo a pessoa chorar, mas eu também tenho uma dor. O que eu faço é pegar uma lista e indicar. Já que você falou que não tem condições de ajudá-la, né? Você não tenho autoridade ponderar para sobre isso. A questão, Luciana.
no e caso o que específico? A gente vê? Pois é, isso é interessante porque a gente vai além daquilo que a gente, a princípio, observa. Então, por trás desse cara, né, a gente vê a dor da mulher, que muito entrega e pouco recebe. E por trás desse cara, tem toda uma dor também. Então, esse olhar sistêmico, ele é um olhar muito humanizado, porque a gente vai entendendo assim, não tem culpado. Então, esse marido ali que não consegue entregar, que não consegue estar inteiro, disponível para uma relação, tem questões por trás. Então, a gente vê muito assim, quando a gente olha para o sistema familiar de origem, né? Então, muitas vezes é um pai também que não estava comprometido com o lar, que não era um pai que assumia responsabilidade junto. E ele aprendeu nessa dinâmica, né? Internalizou que assim era a função de um pai, assim era a função de um marido. E por mais que esse filho, às vezes, está lá atrás sentindo isso, né? Que o pai não é o pai que eu sonhei, eu não vejo ele como o marido ideal para minha mãe, quando eu julgo isso e quando eu não aceito essa perspectiva, eu vou levar para minha vida. Olha o quanto é sério. Então, essa é a forma que ele tem de amar. Sim, é o que ele consegue oferecer. Entendi. E para resolver isso, teria o quê? Que olhar para o que está por trás. Então, quando a gente está fazendo esse tipo de movimento, né, que é preparar um casal para um casamento sistêmico, a gente olha o que cada um está trazendo na sua bagagem. Como que era a relação dos seus pais? Tende a trazer essas experiências de infância para a vida? Isso é importante. Tende, vai para um padrão de repetição inevitável. Então, as nossas dores vêm lá de trás. É a mesma coisa, eu atendi há pouco tempo um rapaz que ele já inicia a conversa, e a questão dele era relacionamento também, ele fala, né, eu expulsei o meu pai de casa aos 12 anos, porque ele bebia, batia na minha mãe e ficou insuportável isso, insustentável, eu não aguentei mais, eu coloquei ele para fora e falei com a minha mãe, a partir de agora eu assumo a casa. E se tornou um homem muito trabalhador, um homem que não bebe. E ok, né? Bonito isso. Só que na vida emocional dele, afetiva, ele trouxe a mesma questão. Só que ele não se dava conta, né? Então, a questão com a ex-mulher, teve uma separação, o filho dele rompeu com ele por causa da mãe, para defender a mãe. Ele falou assim, essa é a minha maior dor, meu filho não conversa comigo. E o que a gente vê? Padrões de repetição familiar. Se a gente não traz à luz isso que está acontecendo, né? A gente não consegue liberar para que a gente faça uma nova história. E como que libera? Como que eu libero dessas cargas que eu estou carregando quando eu olho para minha família desestruturada, uma ausência de paterna, que para a mulher é uma identificação muito forte, né? E tende a buscar um parceiro parecido com esse pai. Como que eu vou fazer para liberar? Primeiro ponto é não julgar. A gente brincou assim, né? Vamos dizer sim para a história. Sim para a nossa história de vida, para tudo que a gente viveu. Sim para a história do nosso parceiro, com tudo que ele viveu. Porque uma das leis, né? Que a gente está falando da lei do pertencimento, é que tudo faz parte. O amor tudo inclui. Ele não julga nada, absolutamente nada. E se eu excluo qualquer coisa da minha vida, eu excluo o meu pai, eu não compreendo o meu pai, eu não tenho esse entendimento, por exemplo, quero apagar isso aqui da minha vida, consequentemente, a vida vai em algum momento te cobrar isso. Ou você, ou uma nova geração, que são os nossos filhos, que vai vir para resgatar aquilo. É por isso que o pessoal de antigamente falava que os inocentes pagam pelos pecadores, Sim. Luciana? Um pouco por aí. Alguma relação? Eu vou pegar seu gancho. Ótimo. É isso, porém não é pagar pelos pecadores. Eu entendo. É uma bênção quando a gente pode, no nosso lugar hoje, resolver conflitos dos nossos ancestrais. É um presente para nós hoje estar vivendo uma situação que eu falo, agora eu posso lançar uma luz. Porque a hora que eu consigo resolver aqui, eu estou liberando a dor dos meus ancestrais. Nossa. Entende? Entendo. E falando de padrão de repetição, posso dar um exemplo pessoal, Ângelo? Particular? Claro, fica à familiar? vontade. Vamos compartilhar essa experiência positiva ou negativa com quem nos assiste, né? Esse padrão de repetição, Luciano, aconteceu com o meu irmão, o Josiano. Ele casou. Você vai contar isso aqui? Vou, é particular, mas é algo muito sério, Ângelo. É falando de padrão de repetição. E eu tenho autoridade para isso, então tá tranquilo. Ele casou e separou. Na verdade, ele casou com uma mulher que ela prometeu batizar.
ela não era batizada e prometeu batizar na igreja. E não batizou, e passou alguns anos, e passaram 16 anos, eles se separaram. E eles, solteiro, foi conhecer outras pessoas. No aplicativo de relacionamento, o danadinho arrumou uma namorada. Quando a gente foi ver, essa namorada não era batizada. Acredita, Luciana? Olha pra você ver, Ângelo, 16 anos depois, ele estava repetindo um padrão que aconteceu com ele. Olha o tanto que é sério isso. Isso acontece muito. Por exemplo, né? Não preciso ir longe, eu posso ir na minha história, você pode ir na sua que você repete alguma coisa. Com certeza. Então, quando a gente vai tendo autoconhecimento, você vai vendo, gente, eu sou alinhada a todo o meu sistema familiar, eu não estou desvinculada. Então, o que passou com eles lá chega para mim de alguma forma. A gente costuma dizer que nós carregamos no nosso DNA a memória dos nossos ancestrais. Então, isso está interligado. Então, eu venho de padrões de relacionamento afetivo com vários rompimentos. Eu não fui diferente. Eu divorciei. Entende? Então, quando eu vou me entendendo, me compreendendo, eu vi que eu sigo um padrão por lealdade invisível ao meu sistema familiar. Então, eu preciso trabalhar esse padrão em mim. E como eu trabalho? Eu trabalho aceitando a minha história, compreendendo, porque quando eu estou na dor e no julgamento, eu vou repetir. Sempre que eu estou julgando uma história, aquilo que eu julgo perpetua, continua, aquilo que eu aceito liberta. E isso não é só frase bonita, sabe? Não. É profundo isso. E esse processo de entender isso e tomar no nosso coração essa história como foi, é processo. Maravilha. Exige muito. Papo Máximo incrível, com participações da Luciana Jorge e da Juliana Corgozinho, né? Ambas de Bom Despacho. Sim. Amigas de infância. A produção pediu para retomar aqui a pauta. O assunto tá legal, né? Tá gostoso, proveitoso, né, Ju? Como os familiares e amigos influenciam sob uma perspectiva sistêmica e a dinâmica do casal? Nós trazemos, né? Eu falo assim, a gente não é sozinho como a gente pensa. A gente olha e fala assim, não, eu sou um ser individual, tô aqui querendo fazer um movimento de um casamento com alguém e eu tô vindo sozinho. Nunca é sozinho. A gente fala que o casal ele não vem sozinho, não se une duas pessoas, se une dois sistemas familiares. Então, olhando para isso, fala assim, o que tem a ver os meus ancestrais com isso? O que tem a ver o meu passado com a minha vida de agora? Aí a gente vê assim, nossa, estou repetindo a história do meu pai. Ou eu estou repetindo a história de casal, né? Que minha mãe viveu. E é fácil, né? E a gente vê assim, mulheres num padrão de submissão. As mulheres são submissas. Os homens dominadores, autoritários. Aí, essa filha, ela não está isenta disso. Ela pode vir seguindo esse mesmo padrão. Então, influencia muito, né? Então, famílias muito conflitivas, a tendência é ter relacionamento conflitivo, pelo mesmo propósito, né? Então, há uma repetição de padrão. Quer dar uma pincelada, minha amiga Ju? Quero saber como é que se quebra isso, Luciana. Solução para o problema, né? Ué. Sim. Primeiro é o entendimento. Primeiro é a consciência. Sem ter consciência desses movimentos muito mais profundos, a gente não consegue modificar, né? Transformar isso. Então, a primeira coisa é ter consciência disso tudo. Segundo, fazer movimentos de trabalhar essa bagagem que a gente vem carregando, né? E para isso existe as psicoterapias, existe a constelação familiar, que ela é cirúrgica nisso, ela vai diretamente no ponto, naquele movimento, né? Eu estou com conflito com meu parceiro, vou constelar, vai lá naquele movimento da dificuldade de onde vem, é na relação com seu pai, é na relação entre o marido e a esposa, e você lá presenciando enquanto criança, e vai ali e já promove naquele momento a possibilidade da resolução. Porque você começa a fazer um novo movimento de incluir, de não julgar, um movimento de respeitar o pai e a mãe. Muitas vezes, nesse lugar, a gente não está respeitando os nossos pais, está julgando que fez errado, que devia ser daquele jeito ou daquele outro. Então, eu já estou quebrando a lei da hierarquia, de respeitar os que vieram antes, a história deles. E tudo que eles viveram lá atrás, a gente às vezes julga, fala, nossa, mas quanta coisa errada, né? Tem muita força. Porque se a gente olha um pouquinho mais atrás, para os nossos avós foi mais difícil, os bisavós foram mais difíceis, eles estão fazendo o quê? Com que a vida chegue mais leve para nós.
Aí, de repente, estou eu aqui vivendo um conflito conjugal, mas eu posso ter certeza que é mais leve do que foram para os meus pais, que foram para os meus avós. E se eu estou vivendo esse conflito no aqui e agora, o problema é bênção. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade de compreender. O problema que eu vivo, ele é uma bênção. Por quê? Porque ele pode ter resolução. Então, todo problema chama para solução. E se eu consigo solucionar isso aqui agora, fazer esse movimento, ufa, não precisa mais ter repetição. Porque a nossa alma, olha o quanto isso é bonito, a nossa alma quer solução. A nossa alma quer amor, quer viver em paz. Então a busca é por isso. Estamos caminhando para o finalzinho do nosso Papo Máximo. Deixar vocês à vontade para as considerações finais. Juliana e também a Luciana Jorge, que muito nos honrou com a participação. Tema muito interessante. Tenho certeza de que nosso público, nossa audiência aproveitou muito. Ok, vamos falar do ritual do casamento Bora sistêmico? lá, vamos encerrar falando do ritual. Então, o casamento sistêmico, ele tem um ritual comum, como é do casamento religioso, né? E a diferença dele, assim, o religioso, ele é a bênção de Deus. O casamento sistêmico é a bênção dos ancestrais. Então, o ritual de entrada, troca de alianças, ele acontece também no casamento sistêmico. Ele é opcional, porque o sistêmico, ele não cria um padrão fixo, né? Mas ele pode acontecer. E quando você começa uma celebração, como diz a Ju, que achou bonito a questão da ancestralidade. Você começa honrando os ancestrais, com a bênção deles. E os pais ali, os avós, os mais velhos, estão participando ativamente da cerimônia. Então, eles abençoam esse novo casal. Então, eles estão ali para poder responder por todos que não estão mais presentes, né? Tem até um altarzinho ali para reverenciar os que vieram antes e que já se foram, porque eles também fazem parte, não deixaram de existir, estão ali. E a família está ali abençoando esse novo casal. E abençoando, e o que é lindo, né? É uma cerimônia emocionante, porque a gente utiliza buquês, mini buquês, para os pais, que está simbolizando os valores que esses pais carregam. E eles carregam valores que vêm de gerações atrás e que chegam para eles. E os filhos, durante o casamento sistêmico, eles vão até os pais e falam: eu vim tomar de vocês alguns valores que são importantes para mim. Outros que não são mais adequados à minha geração e ao meu propósito, eu deixo com vocês. E ela fala assim, não que sejam melhores, né? Mas que pode ser diferente. E nesse movimento sistêmico ali, de liberar, de carregar padrões que a gente acha que não é mais adequado, que não é funcional, os pais abençoam. Naquele exato momento, os pais dão a bênção para os filhos para eles seguirem sem ter que carregar padrões. E é lindo ver isso acontecendo. É lindo ver os noivos olhando para os pais, agradecendo por tudo o que veio. Ver também, né, durante o ritual, de trazer, né, porque não exclui ninguém, e agradecer a primeira esposa de um recasamento. E falar, ó, eu sou a segunda, eu não sou a primeira. Porque esse homem também se tornou quem ele é a partir da primeira relação que teve. Ele cresceu. E de dar lugar a essa primeira esposa, ela primeiro existiu, considerar. Né? Eu até arrepio, gente, eu tô toda arrepiada. E de também dar lugar para os filhos desse primeiro casamento, que é uma questão, como lidar com os filhos do primeiro casamento, né? Durante a celebração sistêmica isso acontece. De olhar para esses filhos e falar, ó, o papai de vocês continuará sendo o papai de vocês. Se essa mulher está casando com outro homem, né? E esse homem também de dizer, eu vou ocupar o meu lugar. Eu não sou o pai de vocês, eu ocupo o meu lugar, eu vim depois. Vocês vieram primeiro. Então, todas as falas são falas profundas, que são trabalhadas anteriormente em sessões, para eles compreenderem que através dessa dinâmica de relação, né, de equilíbrio, que a vida deles vão poder fluir mais leve, nessa responsabilidade um com o outro. Todos os casais se beneficiam do sistema, da abordagem sistêmica? Sim, qualquer pessoa pode ter um casamento sistêmico. É uma pergunta comum, sabe, Ângelo? Ah, sou evangélico, eu posso ter um casamento sistêmico? Aí a gente vai lembrar, é a bênção dos ancestrais. Todos nós temos família. Não, então é ter a bênção da nossa família para a gente seguir adiante. Porque durante a cerimônia você vai ter que deixar seu pai e sua mãe. E a gente faz isso simbolicamente, de olhar, honrar, reverenciar todos e virar para frente. Porque a vida está aqui, agora é comigo e com ela.
entende? Se for um homem. Temos que encerrar. Esse conteúdo está sendo transmitido pela TV Candidez, para Divinópolis e toda a região, também pela Rádio da Família 98.7. Deixar vocês à vontade para despedir e deixar contato, né? O endereço, rede social. Fiquem à vontade, amigas. Pode ficar à vontade, Luciana. Pois é, né? A minha rede social, né? Tô lá no Instagram, @LucianaJorgePsico. E o telefone de contato, depois você deixa para eles, né? Está aí no rodapé? Tá no rodapé, isso. Meu atendimento é em Bom Despacho, mas o online tá aí, né, bombando, que a gente não tem fronteiras, dá para atender em todos os lugares, trabalhos fora do país, é possível atingir graças a esse online e poder contribuir, né? Porque eu acho que esse é o nosso propósito de vida. Juliana Cocozinho, minha amiga, me Olha, acompanha, me prestigia, obrigado. certeza. Opina em torno aqui do projeto, né? Tem liberdade para tal. Obrigado, amiga, pela presença e pelo apoio. Eu que agradeço, Ângelo. Eu quero agradecer a presença da minha amiga de infância, Luciana Jorge. Muito Tá articulada. bom falar isso, não tá? Com certeza. E para dizer que eu aprendi muito hoje. E Nova Serrana, Divinópolis, Bom Despacho, Centro-Oeste de Minas, precisa conhecer mais um pouco sobre esse casamento sistêmico, essa bênção que a gente acaba recebendo de nossos ancestrais. E é algo muito importante, né, Luciana? Principalmente para seguir em frente. Foi isso que eu aprendi aqui hoje, né? Sim, eu tenho uma amiga que é terapeuta de casal aqui, fantástica, que é a Aparecida Lacerda. Conhece? Minha amiga. Fera. Ela fala assim comigo do casamento sistêmico. Luciana, todos os casais deviam fazer. Tenho o Todos prazer os casais. de dizer que é minha amiga pessoal, né? Olha que delícia. Isso que eu ia falar, amiga é amiga, né? Amigo é Nossa amigo, amiga. né? E O Renato também está sempre assistindo lá, o esposo dela, o PH, né? No coração, Toda a família. todos eles. Bora então, Ju. Obrigado. agora, então, eu que agradeço. Agradecer o todos pessoal vocês. pela atenção, pelo carinho, né? Compartilhe esse conteúdo aí para chegarmos a mais pessoas, né? Pessoas interessadas na questão do conhecimento. Luciano, prazer falar contigo. Volto mais Eu vezes agradeço, estarei, para sim. contribuir e abrilhantar aqui o nosso podcast. Obrigada a você. Valeu, pessoal. Até uma próxima edição do Papo Máximo. Um grande abraço. Até o próximo encontro.